Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Então, rapaziada, tá entrando no ar mais um giro de notícias do meu, do seu, do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Você que tá chegando aqui pela primeira vez, se inscreve no canal, ativa o sininho. Mas pra quê, Dieguinho? Para não perder os próximos vídeos. Segue a gente lá no Instagram, estamos fazendo um trabalho bem da hora por lá. E deixa o like aí no começo que ajuda a gente bastante. Bom, galera, tem algumas notícias importantes para trazer para vocês. Vamos começar falando do nosso matador, Germán Ezequiel Cano. Notícia ruim e muito preocupante para o torcedor do Vasco por dois motivos. Primeiro, Germán Cano, nesse momento, está livre para poder assinar com qualquer equipe de graça. O contrato dele com o Vasco vai até o dia 31 de dezembro e ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. Segundo motivo para nos deixar muito preocupados. O Vasco e o jogador têm um interesse mútuo na renovação de contrato. O Germán Cano se identificou muito com o Vasco e quer marcar a história com a camisa do Vasco. Para ele renovar o seu contrato, é necessário o Vasco retornar à Série A. E nesse momento a situação está bem complicada. O Vasco hoje, inclusive, está mais próximo à zona de rebaixamento do que do G4. O desempenho que o Vasco apresenta até aqui muito nos assusta. Vamos trazer uma notícia boa agora. O nosso goleiro Lucão foi convocado para a disputa das Olimpíadas. Parabenizar o jovem Lucão e que a seleção brasileira tenha sorte e consiga trazer o ouro olímpico. Além do Lucão, dois crias da base também foram convocados. Não jogam mais no Vasco, mas são revelados aqui. O volante Douglas Luiz e o atacante Paulinho. Então, três crias da base irão defender as cores da seleção brasileira. Bom, galera, tem um assunto muito chato para falar com vocês. Foi uma barração que ocorreu ontem dos funcionários do Arthur Brandão, que presta o serviço de alimentação ao Vasco, tanto no CT do time profissional, quanto também para os funcionários lá em São Januário. Eu vou trazer um pouco mais de informação para vocês, mas antes preste atenção aqui. Você que acompanha o canal Futebolaço, você gosta de notícia e informação, não é bem verdade? Eu te apresento o melhor aplicativo de futebol do mundo, o OneFootball. Cara, a OneFootball é espetacular. Se liga em todos os serviços que ela presta de graça na palma da sua mão. Baixando o OneFootball, além de ter notícias do futebol brasileiro e do futebol europeu, você vai poder assistir de graça todos os jogos do campeonato alemão, que em breve está começando já no final do mês de julho. E o mais bacana, você pode personalizar o aplicativo com o seu clube do coração. E aí toda vez que for lançando Vascão, a OneFootball manda uma notificação na tela do seu celular. Olha que maravilha. Baixe o OneFootball. O OneFootball é parceiro do canal Futebolaço. O link está aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. O OneFootball é de graça e quem baixa o OneFootball não consegue mais viver sem. Bom, galera, eu vou trazer para vocês agora um áudio divulgado pelos companheiros da Super Rádio Tupi, trazendo um pouco mais de detalhes dessa sacanagem que ocorreu ontem no CT do Almirante. O empresário Arthur Brandão fez duas notificações ao Vasco pela falta de pagamento. A gestão anterior do Alexandre Campelo já deve à empresa do Arthur Brandão e a própria gestão do Jorge Salgado acumula algo em torno de R$800 mil de dívidas de alimentação. É isso mesmo. O Brandão, inclusive, é vascaíno, faz um trabalho bem bacana lá no Vasco com muito carinho, notificou o clube pela segunda vez do ocorrido, deu folga para os seus funcionários durante um dia e no outro dia o Vasco simplesmente barrou os funcionários de entrar, alegando que já tinha uma empresa nova contratada para trabalhar lá, inclusive estavam fazendo uso do material dele. Ontem ainda à tarde ocorreu uma reunião entre Arthur Brandão e o presidente Jorge Salgado e parece que as arestas já foram acertadas. Eu vou deixar com vocês o próprio Arthur Brandão em áudio enviado à Super Rádio Tupi, esclarecendo todo o ocorrido. Confere aí. Wellington, boa tarde, tudo bem? O que aconteceu foi uma situação muito chata, Wellington, porque hoje, ao chegar no CT, os meus funcionários foram proibidos de entrar, foram constrangidos, entendeu? Foram proibidos de entrar e foram notificados de que uma outra empresa iria fazer o serviço de alimentação lá no CT hoje. Isso por quê? Por que foi tomada essa ação? Porque após, como todo mundo sabe, o Vasco tinha uma dívida comigo grande, uma dívida já passada da outra administração, que está até na justiça, uma dívida dessa administração, que quando chegou aqui tinha um valor, e esse valor aumentou mais do que o dobro para os dias de hoje, e
e eles não fazem o pagamento. Em função de não fazer o pagamento, dia 18 eu fiz uma notificação, conforme contrato, que eu poderia interromper o serviço parcialmente ou totalmente a qualquer momento após 24 horas de notificado. Como o Vasco não se manifestou através do seu CEO, que sempre se manifesta quando eu faço algum comunicado desse tipo, não se manifestou, eu esperei mais uma semana. No dia 26 eu fiz uma segunda notificação e novamente não houve nenhum comunicado por parte do Vasco. Eu diariamente ligava para o financeiro para saber se tinha alguma coisa e ninguém me falava nada. Aí aguardei, dia 26, sábado, 27, domingo, 28, segunda, 29, terça. Aí no dia 30, como no dia 28 meus funcionários ficaram lá até tarde, porque o time jantou e ia viajar depois da janta, e no dia 29 era folga geral no CT, eu no dia 30 aproveitei e dei folga para os meus funcionários, até para compensar as horas extras que eles tinham lá, e paralisei o serviço conforme tinha sido notificado e que eu poderia parar, visto que o time estava em Goiás e que só teriam lá poucos funcionários e talvez, 3, 4, meia dúzia de jogadores que iriam seriam os não relacionados. Então não fiz o serviço no CT. Porém, em São Januário, fornecemos mais de 200 refeições aqui para base, para funcionários, para feminino, futebol. O Sub-20 que jogou, se alimentou em São Januário, levou lanche. O Sub-17 que jogou no dia anterior, se alimentou, levou lanche. Quer dizer, todos os serviços foram feitos aqui, só lá no CT que houve uma interrupção. Aí, hoje, normalmente, quer dizer, todos os produtos meus estavam lá dentro, equipamentos, que é tudo meu. Hoje mandei meus funcionários normalmente para lá, eles foram para trabalhar, porque a interrupção foi só ontem, e quando chegou lá, eles foram surpreendidos, dizendo que não poderiam entrar, que a partir de hoje nós não faríamos mais serviço nenhum lá, que eles tinham contratado uma outra empresa, e essa empresa entrou e começou a fazer serviços dentro da cozinha, usando equipamentos que me pertencem, porque os equipamentos que estão lá não são do Vasco. Eu investi em equipamentos lá porque eu tinha um serviço, um contrato em que eu forneceria equipamentos para lá. E nisso, inclusive, os equipamentos são meus. Então, fui pego de surpresa. E aí uma situação muito difícil, porque tiraram meus funcionários, mandaram que não tirasse foto de nada, pegaram os funcionários, conduziram lá para a rua, 3 seguranças para levar 2 senhoras, que são as minhas cozinheiras. O meu sócio e a minha nutricionista foram paradas lá naquela guarita, na entrada, e queriam tomar o crachá do carro, e ele disse que não daria, e aí depois foram dizer para eles que eles tirassem o carro dali, porque tinha uma ordem do pessoal ali da comunidade para que tirasse o carro. Quer dizer, quem deu o recado foi o pessoal do Vasco. Uma situação bastante constrangedora, muito triste. E aí, obviamente, chamei meu advogado, comecei a agir dentro disso e fui chamado pelo CEO por telefone, perguntando se eu estaria no Vasco. Eu disse que sim, e marcaram uma reunião comigo 1h30 lá na presidência. O presidente me chamou, aí fui, conversei com o presidente, chamei meu advogado, conversamos lá durante mais de 1 hora. O presidente disse que não tinha interesse que eu parasse o serviço, mas que chegou a notícia para ele, chegou lá truncada, e eu expliquei toda a situação ao presidente. Ele disse que não sabia de metade do que eu falei, e então que a gente poderia continuar servindo, que ele teria o maior interesse em tentar pagar. Eu sei que a situação do Vasco é difícil, tanto sei que a gente tem fornecido e tem mantido, e a princípio nós vamos voltar a servir, eles vão fazer um esforço para pagar, dentro das possibilidades, e vamos ver o que é que acontece, entendeu? Foi a solução mais ou menos de consenso que houve. Agora, não havia necessidade de passar por nada disso, desde que a pessoa que administra, que é o CEO, e a moça lá a administradora lá do CT, tomassem posturas mais corretas do que o que tomaram, porque não foram corretos comigo. A verdade é essa, entendeu? Eu tenho 20 anos aqui dentro como concessionário, 53 anos como sócio,
e acho que não era isso. Falei para o presidente, o Vasco tem todo o direito de rescindir o contrato comigo no momento que quiser. Só não pode desculpe o termo, me sacanear, porque eu acho que eu não mereço isso. Estou aqui dentro há muitos anos fazendo um serviço correto e não mereço isso. Então, o presidente se mostrou surpreso com isso e disse que não era essa a intenção e que então a gente continuaria a parceria aí, vamos ver como vai rolar isso. A situação é essa, e isso que eu queria te passar. Agradeço aí, peço desculpas, um abraço para você e para todos os ouvintes. Bom, galera, é muito complicado. Além do Vasco não pagar os seus fornecedores, ainda faz as pessoas passar esse tremendo constrangimento. Enfim, mais uma vez o Vasco vira pauta e vira notícia aí nos principais portais esportivos brasileiros por uma notícia esdrúxula. Até quando a gente vai ver o Vasco sendo notícia e manchete por esse tipo de coisa? Muito triste ter que noticiar isso aqui, mas infelizmente é a triste realidade do Clube de Regatas Vasco da Gama. Bom, galera, é isso. Vou encerrando minha participação por aqui. Chegou a ter que dar essa moral, deixa o like que ajuda bastante. E se for sua primeira vez aqui no canal, não esquece de se inscrever e ativar o sininho das notificações. Que toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal, o YouTube vai te notificar e tu vai sair aqui muito bem informado, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família. E eu, qualquer momento, de volta Vasco, tamo junto, valeu, fui!